Königliche Hoftheater de Stuttgart. Então, talvez, aí já uma primeira hipótese, tá bom, o dano norueguês é importante, sim, mas não sei o quanto para o Ibsen era importante, a ponto de ele achar perfeitamente natural que a primeira encenação pudesse ser feita em alemão, em dinamarquês, ou seja, daí não é o dano norueguês, é o dinamarquês mesmo, puro, ou até em inglês, já com certo sotaque americano, provavelmente, embora Chicago não fosse em 82 o que é hoje. Então, talvez haja já aí da parte do Ibsen um viés menos particularizante, amarrado à sua raiz linguística e mais universalista. Tá, é hipótese só, não tem como. O indício é interessante. Né? Que são várias das peças importantes, não são peças secundárias, são todas aqui peças-chave da dramaturgia dele, que tem essa, e eu só elenquei alguns, tem outros, mas esse aqui só para, achei que 5 já era uma exemplificação suficiente para demonstrar este aspecto. Portanto, enfim, como eu digo, em tese, poderiam ter sido desde o início concebidos para encontrar visibilidade em várias línguas e culturas, ainda aqui aparentadas entre si. Para não mencionar, o vínculo dele com a Itália era muito importante também, não só que morou lá trocentos anos, mas sabe-se, pelas fofocas da época, que ele teve várias apaixonites na época, né, na Itália também, tinha uma condessa do antigo reino das duas Sicílias, que particularmente, né, despertou-lhe, ou renovou-lhe paixões vitais. Né, porque estava escrevendo o Telequinta, etc. Então, talvez tenha alguma influência. Falando da língua fonte, antes de falar da língua meta, talvez vamos falar da língua de passagem. Ou seja, falar de quem fez a passagem, os tradutores. Nisto, a editora foi extremamente interessante e transparente. Ela coloca a lista dos tradutores e uma microbiografia de cada um que eu vou reproduzir aqui. Opa! Aí, pronto. Então, apresenta assim, e aí é interessante. Eu tenho 2 tradutores de ascendência nórdica, mas com influência brasileira. Este que vos falo, e o Carl Erik Schollhammer, que é dinamarquês, que veio originariamente para o UNB, em Príncipes Zeros, como leitor pago pelo Conselho Nórdico de Cultura. Depois eles desistiram, o Brasil não era prioridade na época, não sei o quê, pararam de gastar, mas ele já tinha se apaixonado pelo Brasil e, ao que consta, também por uma brasileira. E acabou migrando para a PUC do Rio, onde hoje é professor titular de Teoria Literária e Literatura Comparada. Dinamarquês, mas o Ibsen escreve dano norueguês, não é mesmo? Então, why not? Aí você tem uma de ascendência nórdica com influência portuguesa. A Janine Bø, que nasceu em 75 em Oslo, mestrou-se em Oslo, mas há 4 anos, agora mais, né? 4 anos era em 2008, reside já em Portugal. Ele está como doutoranda lá. Por enquanto nós estamos falando de tradutores que estão mais próximos do ponto de partida do que do ponto de chegada. Veja. No meu caso, não posso me autoanalisar muito, depois vocês avaliam. Aí, na sequência, você tem uma tradutora de ascendência francesa, a mãe, pelo menos, era francesa, e influência dinamarquesa. Ela mudou-se para a Dinamarca em 77, onde viveu 20 e tantos anos. De novo, Dinamarca, não Noruega. Mas, enfim, influência francesa. Então, o português, ainda que ela, acho que o pai era português, a mãe francesa, mas, enfim, não é 100% nativo, digamos assim. Finalmente, os 2 tradutores de ascendência lusitana. Esses têm influência norueguesa, um deles muito. O Gil Santos nasceu em Paris, é verdade, mas foi só um acidente de percurso, digamos assim. A boa parte da vida dele é em Portugal, mas tem 2 anos de vida em Oslo. Agora, Pedro Fernandes, que nasceu em Porto, mora na Noruega desde 81, agora essa altura já está fazendo 30 anos. Então, o quão autêntico ele é como representante do design
dizer lusitano é uma boa pergunta. Será que já não está razoavelmente contaminado pela Noruega? Não sei, eu não quero avaliar, não estou fazendo uma avaliação qualitativa. O que a discussão aqui é outra. É que a FIT, como vocês talvez saibam, a Federação Internacional de Traduteurs, e até muito recentemente também os cursos de interpretação, insistiam que a gente deve ser traduzido para a língua materna nossa. Então, a outra língua tem que ser sempre a língua B, ou C tem que considerar assim, e a gente só traduz para a língua A. Bom, a gente percebe aqui um caso tipo que no mundo real a coisa não é tão simples, não tão singela. Em nenhum dos casos, pode dizer, talvez com a exceção do Gil, é o que está mais próximo deste ideal da FIT. Em todos os outros casos, nós não temos exatamente uma configuração do tipo traduzir exclusivamente para a língua materna. Bom, no meu caso, pode ser a língua paterna e não paterna, mas eu sei por minha própria biografia que o norueguês é minha primeira língua cronologicamente, pelo menos. Embora a última em que me alfabetizei, mas a primeira em que eu falei, fica uma confusão, não importa muito. O importante é que você não tem uma coisa muito bem caracterizada de ou é nativo da língua de partida ou da língua de chegada. Em todos os casos, nós temos situações híbridas muito variadas. Provavelmente uma coisa positiva, não negativa. Mas não estou apresentando aqui uma crítica ao projeto, pelo contrário. Mas uma crítica à ideia fixa de que a gente deveria só traduzir para a língua materna. Aqui já é claramente um projeto que isso não foi feito e provavelmente foi muito bom não ter sido feito assim. Outra coisa louvável, eu acho que o fato da editora ter explicado para o leitor e ter dado esse background, e inclusive acrescentou isso que vem agora. Porque dois dos tradutores fizeram esse percurso. Francis e Carriere, responsáveis por duas das traduções que integram este volume, depois teve mais em outros volumes. Falando da língua portuguesa tal como se usa no Brasil, colaborar na adaptação das suas próprias traduções ao português de Portugal, feita por Fernanda Meira Barros. Então, Fernanda é, na verdade, a revisora lusitanizadora dos nossos textos, né? Mas ela não fez, isso foi muito interessante, e foi outra coisa boa desse projeto. Não foi da cabeça dela simplesmente, bom, já recebemos, pronto, pagamos, agora vamos cuidar aqui. Não. Fez questão de manter um diálogo, fez a revisão detalhada, de fio a pavio, e iniciou um processo de diálogo, de troca arquivo para cá, arquivo para lá, o comentário no fundo azul, o comentário no fundo cor-de-rosa, né? O realce em vermelho, em verde, enfim, fica aquela coisa multicolorida na tela, mas mostrando um trabalho efetivo de discussão. Nada foi feito de uma forma autoritária, foi a cada ponto negociado esse processo. Por isso que dizem que colaborar na adaptação de suas próprias traduções. De fato, foi dessa maneira que foi feito. Às vezes a gente aceita, não, então, bom, se em Portugal é assim, tudo bem, né? Em outros casos, não, mas neste caso eu preferiria, porque isso, eu vou depois mostrar um exemplo para vocês de como isso foi feito. Enfim, em síntese, a língua meta é o português europeu, sim, mas dos 6 tradutores envolvidos, 3 têm como língua de origem uma língua nórdica, sendo 2 em norueguês e dinamarquês, 1 tem como língua de origem, pelo menos no sentido de língua materna, o francês, 2 têm domínio do português brasileiro e 2 são nativos do português europeu, um dos quais, porém, com 30 anos de residência na Noruega. Então, este é o layout geral, o que mostra que no mundo real essas coisas são realmente um pouco mais complexas e é interessante que seja. Acho que vale a pena a gente levar isso em conta. Com isso, então, o ideal da FIT não foi seguido aqui. Claro, haveria o risco de uma potencial inautenticidade na língua de chegada, se o que você quer é uma língua, um texto final que flua naturalmente. Mas aí, claramente, a revisão, a equipe de revisores fez o papel dela. Se você olhar diversas peças, dá para perceber que não há grandes discrepâncias, há uma certa uniformidade final de soluções, né, baseada numa boa equipe de revisores que deu razoavelmente conta do recado. O que eu diria simplesmente é que com esse plantel, talvez não foi esse o projeto da editora, tá? Mas teria sido possível arriscar fazer uma tradução mais semântica ou estrangeirizadora.
com tanta gente que ou tem uma primeira origem nórdica, ou que tem um domínio muito forte por conta do indivíduo que ficou 30 anos em Oslo, teria sido possível fazer uma tradução alternativa menos assimilativa, digamos assim, menos chegando no português e mais trazendo o leitor para mais próximo da norueguesidade. Né? Vamos ver agora um exemplo em que a gente tentou, apesar dessa política geral da editora, de trazer para o português contemporâneo, português de Portugal e português de Portugal contemporâneo, momentos em que foi possível fazer um resgate diacrônico. Ou seja, aí parte da discussão aqui. Por exemplo, na peça O Inimigo do Povo, o irmão mais velho do Dr. Stockmann, né, o Peter Stockmann, o irmão intendente, eu tinha chamado de intendente. Ele também é presidente do Conselho de Administração da Estação Hidromineral. E a revisora propôs Peter Stockmann, irmão mais velho do médico, presidente da Câmara da cidade, presidente do Conselho de Administração da Estância Termal, para ele dizer termal e não hidromineral, etc. Bom, aí ela comenta da seguinte forma. Nós já quase não dizemos intendente. Neste caso, será presidente da Câmara, parênteses, o vosso prefeito? Não é. Porque ela está numa visão parlamentarista, em que o presidente da Câmara é o prefeito. Né? O nosso sistema presidencialista, então, não é exatamente. Aí eu repliquei da seguinte forma. O mesmo é verdade no Brasil, ou seja, para nós também a gente quase não usa mais. Utilizei intendente de propósito, para evitar associações com as nossas formas lusitanas e lusotropicais de organização política administrativa. Aliás, o texto espelha uma situação que já não é vigente nem na própria Noruega. Intendente, portanto, provoca, no meu entender, uma associação com o sistema antigo, diacronicamente verossímil. O termo byfogd, que é o que está no original, atualmente é mantido apenas por tradição para designar um funcionário público de Oslo que exerce a um só tempo as funções policiais, de juiz da paz e notário. Mas é só em Oslo que tem byfogd e todo o resto é lensmann. Ou notários públicos, dependendo do ponto de vista, usando o latim. Aliás, eles adoram o latinismo. Um dos últimos redutos do latinismo, curiosamente, está nos países nórdicos. Né? Por exemplo, nas menções acadêmicas, você não teve uma nota excelente, você teve uma nota laudabilis preceptris. Quando você está mais ou menos, é um non condemnendus. E quando está ruim mesmo, é imaturos. Bom, então acabou aceitando. Então, na versão final, acabou ficando intendente mesmo. É estranho em Portugal, é estranho para nós, a menos que a gente vá voltar para Gabriela Cravo de Canela, e o prefeito na época chamava intendente, justamente como o governador chamava presidente do estado, etc. Mas é estranho na Noruega também essa altura do campeonato. Então, estranheza por estranheza, a tentativa de manter algo semelhante foi feito em Redagabler, em que aparece na tradução o assessor Brock, é um dos pilantras, vamos dizer, da peça, né? Que faz chantagem em cima da Hedda, depois de ter primeiro ajudado aparentemente o casal a estabelecer Oslo, depois de voltar de uma longa viagem de estudo, não sei o que e tal, depois acaba fazendo umas barbaridades. Enfim, deixa a Hedda num ponto tal que ela acaba cometendo suicídio. Enfim, não é coisa fácil. Eu pus assessor, porque é o que está, inclusive no latinismo em norueguês, ninguém mais hoje diria na Noruega assessor, mas o Ipsi colocou assessor, com 2 S e 2 S, bonitinho. Aí eu mantive assessor. Aí de novo a revisora questionou. E aí de novo eu expliquei que já é estranho na Noruega. Mas que preenche uma certa função. Na verdade seria um cargo dentro da burocracia da época. De consultor ou conselheiro, enfim. Né?
de uma determinada repartição pública, no caso, provavelmente é do Ministério da Justiça.